Você encontrou nos manuais em PDF dos itens anteriores todos os detalhes de como será o projeto de número 9. Neste projeto, nós vamos criar um data lake, vamos carregar esse data lake com dados de texto e então utilizaremos a linguagem Python para pré-processar os dados e realizar um trabalho de análise. Por conta disso, é interessante começar o projeto exatamente explicando o que é um data lake. Eu recomendo, de qualquer forma, que você visite o curso gratuito, vou repetir, gratuito, Big Data Fundamentos aqui na DSA, onde eu explico os conceitos de Data Lake, Data Warehouse, Data Store em detalhes. O curso de Big Data Fundamentos é um curso conceitual, exatamente para ajudar a alinhar a terminologia. De qualquer forma, eu vou trazer agora uma explicação para você. Um Data Warehouse é um sistema de armazenamento de dados onde os dados são organizados e estruturados antes do armazenamento, em um esquema bem definido, normalmente usando tabelas de dados. Se você estiver fazendo toda a formação analista de dados, nós criamos um banco de dados no curso de SQL, nesse caso criamos um banco especificamente para análise, criamos alguns inclusive, e no curso de Power BI criamos um DW, a partir do zero, e usamos o DW para aprender como utilizar DAX e outras ferramentas de análise no Power BI. Portanto, se estiver fazendo toda a formação na lista de dados, o DW já não é novidade para você. Se não estiver fazendo toda a formação, também não é problema, porque no curso gratuito de Power BI, vou repetir, curso gratuito de Power BI, também ensino como criar um DW, lá trabalhamos com PostgreSQL. O DW não tem novidade alguma, é um conceito que existe pelo menos desde a década de 80, no mínimo, cujo objetivo é resumir dados de uma forma bem organizada e estruturada e utilizar esses dados para criar relatórios, coletar insights, ajudar os tomadores de decisão. Só que para poder carregar o DW, nós temos que primeiro organizar e estruturar os dados. Isso é uma premissa para utilizar um DW. Eu não posso colocar os dados de qualquer forma. Eu tenho que primeiro fazer um trabalho de modelagem, organizar, estruturar e então implementar o Data Warehouse. Isso ainda é feito por muitas e muitas empresas ao redor do mundo. Mas, com a velocidade atual de geração dos dados, organizar os dados antes do armazenamento pode não ser viável, ou podemos ainda não ter informação sobre a estrutura dos dados no momento da extração e coleta dos dados. Você deve concordar comigo que a geração de dados hoje, no mundo de hoje, ela vem numa velocidade impressionante, não é? Basta você pensar em dados gerados em redes sociais, por exemplo, dados de sensores, a velocidade é muito alta. Sendo assim, fica praticamente inviável você conseguir organizar e estruturar os dados antes de armazenar para então poder realizar o trabalho de análise. Nesse caso, armazenamos os dados em seu formato bruto e somente no momento da análise organizamos os dados. Veja que agora é o contrário do DW. No DW não tem outra alternativa. Eu tenho que pegar a fonte de dados, organizar, estruturar e depois levar os dados para o DW. Dependendo da velocidade, no mundo de hoje isso é praticamente inviável. Então, uma outra alternativa seria: armazena os dados no formato bruto e organiza quando você for realizar o trabalho de análise. E para isso usamos um data lake. Simples o conceito, não? Um data lake, portanto, é um sistema de armazenamento que não requer organização ou processamento dos dados antes do armazenamento. Ele pode receber dados estruturados ou não estruturados em seu formato bruto. É claro que muitas pessoas sem experiência talvez digam: ah, mas isso é melhor, não é? Porque aí eu carrego os dados de qualquer jeito e depois organizo durante o trabalho de análise. Na verdade, não é bem assim. Depende daquilo que a empresa precisa. Porque quando você organizar os dados no formato bruto, os dados não terão nenhum trabalho de limpeza, de processamento, absolutamente nada. É você pegar o dado, por exemplo, tweet gerado lá na rede social Twitter, pega uma série de tweets, milhares, milhões, coloca isso no arquivo de texto e grava no data lake. Imagina um trabalho posterior para você organizar esses dados. Sem falar na questão do tempo. Será que analisar esses tweets, por exemplo, uma semana depois, tem alguma vantagem? Talvez não seja interessante analisar em tempo real. Veja que eu preciso definir primeiro o objetivo para então poder escolher qual é o melhor sistema de armazenamento. Vou usar um DW, vou usar um Data Lake. Normalmente trabalhamos com Data Lake quando temos dados não estruturados, ok? Como, por exemplo, dados de texto, que é a proposta do projeto número 9.
Porque com dados não estruturados, eu pego os dados no formato original, gravo no Data Lake. Depois eu aplico algum tipo de técnica de estruturação, organização, modelo os dados e aí sim realizo o trabalho de análise. Se os dados já estão no formato estruturado, ou seja, eu já estou coletando dados devidamente estruturados, talvez não faça muito sentido usar o Data Lake. Aí você já grava direto num DW e depois realiza o processo de análise. No curso de Power BI, da formação da lista de dados, o terceiro curso, nós trabalhamos o tempo inteiro com DW, até porque isso nos permite depois, lá no Power BI, aplicar uma série de ferramentas para análise de dados. Aqui eu quero trazer para você como conectar a linguagem Python em um banco de dados, que nós vamos criar para poder implementar o Data Lake e, na sequência, realizar o nosso trabalho de pré-processamento e análise. Uma última coisa importante, o Data Lake, assim como o DW, é um conceito, ok? Portanto, é um conceito de armazenamento no formato bruto. Isso é o conceito de Data Lake. Eu posso implementar Data Lake com diferentes tecnologias. Eu vou discutir isso agora com você no próximo vídeo. É só me acompanhar. Muito obrigado, até lá.